Olá, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos ao programa Tarde na Sua Tela. Nesta quinta-feira, o programa passa em simultâneo com a Rádio Ação. Portanto, pode sintonizar a Rádio Ação através de 106.2, a TV Ação, canal 34, nas redes sociais. TV Ação pode acompanhar o programa Tarde na Sua Tela. Sintam-se todos saudados. Recebam a saudação, por favor, do programa Tarde na Sua Tela. Hoje vamos falar de um tema pertinente, como se preparar espiritualmente. Aprendemos muito de como se preparar financeiramente, como se preparar para o casamento, como se preparar para isto e aquilo. Mas também há que saber que devemos nos preparar espiritualmente. Para saber como fazer, vamos aqui acompanhar o programa e temos aqui o nosso convidado especial, o reverendo J.C. Maloa, ele que vai nos ajudar, vai nos ensinar, vai nos mostrar como se preparar espiritualmente. Reverendo, bem-vindo ao Tarde na Sua Tela. Muita paz a todos, é sempre um privilégio estar aqui Tarde na Sua Tela e podemos falar de temas pertinentes e abençoar o povo aí em casa que nos assiste ou que nos ouve pela rádio. Okay. Por isso que Deus possa nos ajudar e nos inspirando para que de fato a gente vá de encontro às expectativas. Muito bem, muito bem. Muito obrigada, reverendo, por nos orar com a sua presença. Um dia eu vou perguntar ao reverendo o significado do seu nome. É diferente, mas um dia vai nos explicar porque é que é J, depois C, depois Maloa. Se calhar tem algum segredo aí que seja importante para nós. Mas bom, nós vamos aqui falar de como se preparar espiritualmente. Eu começo já perguntando, será que há necessidade de se preparar espiritualmente? Se eu financeiramente estou bem, emocionalmente estou bem, em algumas ou em várias áreas me sinto estável, há necessidade de se preparar espiritualmente? Bom, Paulo nos ensina que sim, a palavra de Deus e através de Paulo vai nos dizendo que um jogador de boxe submete o seu corpo ao mais pesado treino. O corredor também faz o mesmo, ele corre sem olhar para trás, ele prepara-se para ganhar uma coroa perecível. E nós temos um prêmio ainda maior e naturalmente que devemos nos preparar. Na verdade, o mundo físico é reflexo de princípios espirituais. Okay. Então, muitas das coisas que a gente vê no físico, vamos assim dizer, é exacerbado, acelerado no espírito. Então, temos que prestar atenção a tendências físicas para entendermos também algumas coisas espirituais. O inverso também é válido, mas é muito mais complicado para um homem perceber o espiritual pelo espírito. Então, muitas das vezes a gente faz observações físicas do que acontece no mundo físico para entendermos questões espirituais. Salomão fazia muito isso. Ele observava os animais, as formigas, o comportamento dos fenômenos físicos e através disso fazia uma alegoria, tirava ali ensinos para nos capacitar espiritualmente. Portanto, respondendo à sua pergunta, de facto, os atletas, quando entram para um determinado campeonato, dependendo do nível do campeonato também, a rigorosidade com o preparo físico é muito grande. Eles submetem-se a um processo de intensidade física. Primeiro fazem trabalhos de intensidade, musculatura, ficam um tempo fazendo esse preparo. E depois tem um momento também de massagem, relaxamentos e por aí em diante. E depois levam a um período que eles levam em que vão percorrendo grandes distâncias, vão correndo grandes distâncias para ganhar fôlego, estofo. E depois entram no campo do jogo, começam a preparar as suas táticas, os seus posicionamentos e por aí em diante. E posteriormente entram para o jogo. Este período de preparo, por exemplo, para um bom campeonato,
que pode levar por aí entre 7, 8 a 9 meses, vai exigir uns 3 meses de muita intensidade de preparo, ok? Mas é importante também dizer que um bom preparo físico também começa com um bom descanso. Okay. Isto é muito importante porque quando nós falamos do nosso trabalho, nós como pastores, principalmente os pastores, pessoas que fazem trabalhos eclesiásticos, o pastoreado é dos trabalhos mais difíceis, até comprovados em termos científicos, com estatísticas, é dos mais intensos que existe. E muitos pastores passam por problemas de depressão, problemas físicos, problemas de saúde, porque não têm momentos de descanso, eles não têm um momento para eles mesmos, né? Você fica no ministério 4, 5, 6, 10 anos e quando olha para si nunca tirou férias, né? Foram anos intensos e consecutivos, e isso acaba prejudicando também a nossa performance. Exato. Por isso é que eu quis aqui frisar que sim, é importante este preparo, vamos lá assim dizer, espiritual, mas um bom preparo espiritual ou um bom preparo físico começa também com um bom descanso, com um bom momento de qualidade, né? Okay. Então tudo isso conta para bons resultados no final do exercício. Ok, muito bem, obrigada. Então, reverendo, como se preparar? Já que a necessidade é importante, é pertinente se preparar espiritualmente. Então, como se preparar espiritualmente? E pergunto mais, quem é que deve preparar a uma pessoa, não é? Ela mesma? Existe uma entidade que prepara? Sei lá, quem é que prepara e como se preparar? As duas questões. Uau, eu quando recebi a proposta do tema, eu pensei em trazer assim um estudo sistemático sobre isso, mas depois o Espírito de Deus disse, tu vais enfadar. É bom, às vezes quando estamos nestes programas, estamos aqui a falar de temas muito profundos, às vezes é bom deixar com que o Espírito flua, a conversa flua, e não sermos muito legalistas em relação a como é que nós podemos fazer as coisas, porque de facto ouvir a voz do Espírito Santo é condição sine qua non para sermos bem-sucedidos no ministério, ok? Então a intimidade espiritual é muito importante para nos dizer como, quando é que devemos fazer as coisas. Por exemplo, nós temos o hábito ministerial de começar o ano com o jejum de Daniel, 21 dias. Colocamos isso logo no princípio do ano, janeiro, fevereiro, porque a ideia é nos enchermos espiritualmente, nos prepararmos espiritualmente para os embates do ano subsequente. Até porque isto começa no momento de transição de 31 de dezembro para 1 de janeiro. Nós oferecemos como primícia a Deus, não é? O dia 1 de janeiro, o primeiro dia do ano, né? É o primeiro dia do ano, nós oferecemos como primícia. Esse é um princípio bíblico que é sempre bom aquilo que é o primeiro fruto das nossas colheitas, o primeiro fruto de qualquer coisa que nos vem, oferecermos a Deus. Então já estamos a fazer aí um preparo espiritual, porque se nós estamos no dia 31 de dezembro, as pessoas estão em euforia, em festa, em dança, em canto, a explodir paixão e aí outras coisas mais. E nesse momento nós estamos a dizer, Senhor, é contigo que eu me alegro, é contigo que eu quero estar, e eu quero entregar esta transição nas tuas mãos, eu quero estar diante do teu trono, diante do teu altar. Eu tenho projetos X, Y e Z, mas eu sei que este projeto só pode ser bem sucedido se tu colocares a mão. Eu estou a entregar ali uma primícia, estou a começar ali um preparo para o ano, estou a começar um preparo espiritual, estou entregando a minha primícia diante de Deus. A palavra de Deus diz que aqueles que procuram Deus de madrugada o encontram. Por que Deus fala de madrugada? Porque é o período mais difícil, é o momento do sono mais animado, é o momento em que os nossos sentidos estão bem relaxados. Aquele momento é difícil você acordar, dobrar o joelho e falar com Deus. Então, Deus, Ele responde orações de sacrifício, entregas de sacrifício,
quando a gente faz algo difícil, humanamente falando, para Deus, Deus responde a esse esforço do nosso lado, né? Okay. A essa busca diante de Deus. E estes princípios são muito importantes de colocar-se em prática. Portanto, entramos o ano na presença do Senhor, começamos a colocar os nossos projetos diante de Deus em oração e jejum, ok? Estamos aí a fazer uma aliança com Deus, estamos ali a nos preparar fisicamente. No entanto, eu quero fazer aqui quero devagar mais para o eu, mais para o indivíduo que busca Deus e que nessa busca incessante por Deus, ele quer saber como é que se pode preparar espiritualmente, não é? Como é que ele pode se capacitar no sentido de se fortalecer espiritualmente. Okay. Os níveis espirituais das pessoas diferem. A Bíblia diz: enchai-vos ou encham-se de Espírito Santo, porque os níveis de crescimento, de entendimento, de maturidade espiritual não é o mesmo. Por isso, algumas coisas, por exemplo, que para mim podem ser fáceis, pode ser difícil para uma outra pessoa, e o que pode ser difícil para uma outra pessoa pode ser fácil para mim, ok? E caso a caso é importante que cada um de nós saiba quais são os seus objetivos espirituais, ok? O que é que eu quero atingir espiritualmente falando neste determinado ano. E uma das coisas que tem sido problemático nas pessoas quando falamos de planificação espiritual ou planificação de qualquer área da nossa vida, okay, é que as pessoas vão confiando muito na sua memória, as pessoas confiam muito naquilo que vão devagando e vão dizendo para elas mesmas: não, eu este ano eu quero me levantar para Deus, eu quero ganhar, por exemplo, eu quero ganhar 50 almas, eu este ano quero ser responsável por uma missão, quero abrir uma igreja, quero na minha zona não ter ministério, que este ano quero fazer isso. Nós nos emocionamos muito com planos, verbalmente falando, mas não somos bons em escrever aquilo que são os nossos planos, okay, né? E o resultado disso é que quando o ano começa, por causa da intensidade das coisas, muito trabalho e outros planos que depois vão aparecendo, acabamos nos desviando. Você pergunta à pessoa qual foi a oração que você fez no dia 31 para o dia 1, e a pessoa já não se lembra. Okay. Qual é o projeto que você teve? As pessoas já não se lembram. Então é muito importante, de fato, nós escrevemos nossos planos, não somente temos nossos planos verbalizados, mas colocar num documento, okay, na nossa agenda, alguma coisa, fazemos um plano e monitorarmos se de fato nós estamos a andar de acordo ao nosso plano. Okay. E as pessoas do mundo fazem isso muito bem. Tu entras numa instituição, tem lá um plano estratégico, tem lá um plano de atividades, tem lá algum documento que vai lhes guiar em relação aos seus projetos de vida. Mas geralmente nós os cristãos não fazemos isso. Não temos um plano estratificado, não temos nada escrito, não temos nada ali que nos possa guiar. Nós verbalizamos muito e durante a caminhada vamos mudando, vamos fazendo um shift daquilo que são nossos objetivos. Uma semana ou um mês nós temos um determinado objetivo, no meio do caminho, quando a coisa não está a correr de acordo com aquilo que são as nossas expectativas, quando a fé também enfraquece, nós já mudamos, já temos um outro objetivo, já estamos a orar por uma outra coisa, já não é aquilo, mudamos de foco, não somos coerentes em relação aos nossos objetivos, e isso acaba um pouco estragando aquilo que são os nossos objetivos espirituais para o determinado ano. Então, como indivíduo, eu preciso de ser coerente naquilo que eu quero atingir, e tenho que saber quem eu sou, em que nível espiritual é que eu estou e o que é que eu pretendo atingir, qual é o plano, o projeto que eu tenho para aquele ano, e começar a traçar atividades específicas que me levam, que sejam coerentes com os meus objetivos. Porque eu posso ter como objetivo, num determinado ano, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. As pessoas falam de batismo com o Espírito Santo, o que é isso? Eu este ano quero ser batizado com o Espírito Santo. Ok, right, tu queres ser batizado com o Espírito Santo naquele ano, mas depois o que é que tu estás a fazer que realmente faz com que o mundo espiritual responda a esse teu anseio? Nada.
Nada. Falto aos cultos, não leio, não tenho uma leitura bíblica sistemática, não tenho uma evangelização coerente, não estou conectado à igreja em que eu estou, em que eu congrego, não estou conectado aos meus pastores. Não vai acontecer nada, não é? Eu quero atingir determinado alvo, mas não vou chegar lá. Não tenho projetos de oração coerentes. Isso é muito importante, por exemplo, quando nós falamos de preparo espiritual, temos o exemplo de Daniel, que era coerente e sistemático na sua maneira de orar. Ele buscava Deus 3 vezes ao dia, isso está escrito. E ele mantinha isso de forma sistemática. Era algo de disciplina. Então não temos uma disciplina de oração, não temos uma disciplina de jejum, não temos uma disciplina de leitura bíblica. As pessoas confundem muito, nós espiritualizamos muitas coisas. Eu vou deixar com que o Espírito Santo me guie. Deixar que o Espírito Santo me guie não significa que eu não preciso de ter um projeto, um plano, e que eu vá seguir esse plano de oração, um plano de jejum, um plano de busca. Porque se não fizer isso, de fato nós vamos nos perder. A dado momento a disciplina, ela provém da sistematização rigorosa do que eu pretendo fazer. Então, eu ter horário de oração, ter horário de leitura bíblica, eu saber que eu tenho 1 hora para acordar, 1 hora para ler Bíblia. Durante a minha semana eu tenho meu jejum individual, e o meu jejum acontece às quartas-feiras, por exemplo, e eu ter isso calendarizado, faz de mim uma pessoa disciplinada, mas também faz de mim uma pessoa que vai crescer espiritualmente. A médio e curto prazo não vai ser a mesma pessoa. Agora, eu vou orar quando me apetece. Eu vou ler a Bíblia quando sentir vontade. Eu vou evangelizar quando eu sentir que é o momento de fazer isso. Isso faz com que a pessoa, a médio e longo prazo, vai decrescendo espiritualmente. Ok. E a respeito de quem prepara, quem é que prepara? Quem é a pessoa que nos prepara? Somos nós mesmos, o nosso pastor? Existe alguma entidade espiritual que nos prepara espiritualmente? Tem preparos diferentes? Porque a cada ano que começa, há quem usa porções, há quem vai à procura de um boost para um ano, há quem vai à procura de um preparo. Mas, afinal de contas, quem é que realmente prepara espiritualmente? Não, tem níveis de preparo espiritual. Tem níveis de preparo espiritual. Quais é que seriam tem os níveis? Tem coisas que há um certo nível de crescimento espiritual que nós não conseguimos atingir facilmente sozinhos. Não estou a dizer que não é possível. Nós atingimos sozinhos, mas não é fácil atingir sozinho. Por exemplo, tem áreas da nossa vida espiritual cujo crescimento demanda congregar. Ok? Tem áreas da nossa vida espiritual que para você crescer espiritualmente, você precisa de congregar. Por quê? Porque a congregação traz consigo a comunhão. E comunhão você não vai ter sozinho. Ok? É importante você comungar, fazer parte do corpo espiritual para receber determinadas coisas da parte de Deus. É por isso que algumas coisas não vão acontecer, por exemplo, com o indivíduo que não ceia, que não participa da Santa Ceia. Tem um nível de crescimento espiritual que você só atinge se for uma pessoa que ceia, que participa da comunhão. Tem um nível de crescimento espiritual que você só vai atingir se for batizado. Ok, eu fui batizado com o Espírito Santo, porque depois aqui um debate teológico, se você primeiro precisa ser batizado nas águas para depois receber batismo com o Espírito Santo ou vice-versa. Eu não quero entrar muito por aí. Mas você foi batizado com o Espírito Santo, mas ainda não entrou nas águas. E pensa que o seu batismo com o Espírito Santo é suficiente para atingir determinados patamares de crescimento espiritual. Jesus Cristo nos ensina que não. Jesus Cristo, no início do seu ministério, foi ter com João Batista. Disse, é importante que cumpramos com toda a justiça. Justiça, exato. Né? Não és digno de desatar as minhas sandálias, mas neste assunto aqui você vai me batizar. Ok? Então, ele foi
Jesus Cristo poderia, se calhar, se batizar sozinho. Mas ele não fez isso. Ele foi ao encontro de João Batista para o batizar. Ok? Então, este preparo, por exemplo, eu quero atingir este nível de crescimento espiritual, né? Que é exatamente o batismo. Tu não buscas sozinho. Tu precisas de uma igreja, precisas de uma congregação, precisas de um pastor, precisas de um mentor. Tem que ter alguém que vai te preparar, que vai ser o Filipe da vida do etíope, né? Que vai te fazer descer da carroça, te levar às águas e te batizar. Ok? O testemunho do batismo, a confissão, né? Confesso Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador para receber o batismo. Essa confissão você não faz sozinho. Precisa estar na presença de testemunhas, porque você está a confessar para o mundo físico e para o mundo espiritual que você morreu para este mundo. Porque o batismo, por exemplo, é a participação na morte, sepultura e ressurreição com Cristo. Ok? Então você já viu algum morto se sepultar sozinho? Naturalmente. Eu morri. Alguém sempre deve sepultar. Eu morri, vou me enterrar. Quando eu morrer, deixa-me, eu vou me enterrar sozinho, tá bem? Não, isso não acontece. É por isso que as pessoas vão lá e enterram. E depois tem outra coisa. As pessoas que estão lá é que dão testemunho da sua vida. Não, de fato, este indivíduo... Esse testemunho não serve para muita coisa no que diz respeito à salvação, mas as pessoas falam. Ele era um grande homem, ele fazia isto. Outros mentem, muitas das vezes a gente sabe. Inventa para fazer a gente vai para ali, estão com pena da família, vão dizer, que a alma dele descanse em paz. Só com ele. Ok? Complicado. Mas então, este nível é importante que tenha de fato, testemunhos. Tu não fazes essa preparação sozinho. É por isso que eu comecei por responder que depende do nível de preparo. Né? Depende do nível de preparo. Não interessa quão sábio, inteligente, erudito, conhecedor das Sagradas Escrituras você é. No entanto, se você não tem, estou a falar já para você aí em casa, né? Se você não tem uma congregação, uma igreja, é importante que você se submeta, porque vai ter problemas. Olha, Mateus é 15. Se não for 15, vai ser 16. Não, é 15. Jesus Cristo diz, o que vocês ligarem na terra, é 15 ou 16? Ok, entre 15 e 16. Tudo que vocês ligarem na terra, ficará ligado nos céus. E tudo aquilo que vocês desligarem na terra, ficará desligado nos céus. Portanto, está a falar com quem ali? Está a falar com a igreja. Ok? A igreja tem poder. A igreja tem qual é o poder? A igreja tem o poder da Assembleia, tem um poder de quórum. O que Jesus Cristo faz ali? Jesus Cristo diz, tu és Pedro, sobre esta pedra, está a falar com ele, edificarei a minha igreja. E as portas do Hades não prevalecerão sobre ela. Para tu entrar na igreja, precisas de uma chave. E Jesus Cristo não diz para Pedro, dar-te a chave da igreja, diz, e dar-te as chaves do reino. E ele começa a mostrar ali qual é a conexão que existe entre a igreja na terra e o reino nos céus, não é? Portanto, se você quer estar conectado com as coisas do reino, você precisa necessariamente se conectar com as coisas da igreja. Okay? Então, há uma bênção que tu não vais encontrar em outro sítio, a não ser na igreja. Porque foi assim como Deus plasmou. Ele conecta as coisas do Espírito à sua igreja. A bem da verdade, Deus trabalha com a igreja, que é o seu corpo. Jesus sendo ele a cabeça e a igreja sendo o seu corpo. Ele trabalha com o corpo, com a igreja. Com a igreja. E a igreja é o quê? É onde estiverem 2 ou 3 pessoas em seu nome. Não é? É um quórum. É um quórum. Não é um indivíduo sozinho. Por isso, este preparo está conectado à igreja, saber quais são as diretivas que o Espírito Santo deu à igreja, porque cada igreja tem uma diretiva, ok? Nós evangélicos temos aquele hábito de, num ano damos um tópico, este é o ano X, este é o ano da glória, este é o ano da graça, este é o ano da adoração, e por aí em diante. Quando nós pertencemos a uma igreja, olha, Deus nos coloca dentro de um ministério de acordo às nossas necessidades espirituais. Se você congrega num determinado lugar, você precisa de estar conectado
a visão daquela igreja, para que a tua vida espiritual possa fluir. Você não pode estar dentro de uma congregação, eu faço parte desta igreja, mas eu vou dizimar naquela. Ou eu não vou apoiar os trabalhos espirituais que estão a ser desenvolvidos pelo meu pastor, porque eu não me identifico com o meu pastor. Meu pastor, o ano, ele hoje, aquilo que trouxe como propósito deste ano não vai de encontro àquilo que são as minhas necessidades. Ok, mas eu congrego lá, mas eu vou apoiar as cruzadas daquela igreja, ou as assembleias daquela, e tu não estás conectado com o local onde Deus te colocou para comer e para beber. É um erro crasso. O que vai acontecer contigo? Vais ficar um zumbi ali, um tonto. Porque tem certas bênçãos que fluem dentro da umbrella ou da conexão da igreja. E é por isso que quando Deus fala com João em Apocalipse, ele vai mandando cartas a cada uma das igrejas, vai dizer ao anjo da igreja em Esmirna, ao anjo da igreja em Filadélfia, ao anjo da igreja, e vai falando especificamente com as necessidades de cada igreja. E aquela igreja, quem são? São pessoas que estão lá, que tinham uma forma única de pensar e de agir. Uns pensavam que porque estavam num sítio rico, poderiam menosprezar a Deus porque eles têm dinheiro, e Deus disse, não, vocês são pobres, vocês têm que comprar de mim vestes, vocês têm que comprar de mim colírio porque são cegos. E ele não estava a falar ali com um indivíduo, estava a falar com a igreja no geral. Portanto, se eu pertenço a uma determinada igreja e aquela igreja tem um problema, digamos que o problema daquela igreja seja pecado, os jovens daquela igreja não são castos, né? Eles envolvem-se em moralidade sexual. Eles estão naquela igreja, mas os seus namoros não são disciplinados. Irmã, eu queria te pedir em namoro. Vamos namorar? Ok. Beijinho. Sexo. Dentro da igreja. Acontece em muitas congregações isso. Os jovens já não, de forma dispersa, não são. E você é membro daquela congregação, o problema não é dos jovens. O problema é da igreja. Quando Deus for a visitar aquela igreja, ok? Ele não vai falar apenas com os jovens, ele vai falar com a igreja, porque é a responsabilidade de todos que congregam ali disciplinar a igreja. É a responsabilidade de todos dizer que não, olha, jovens, vocês estão a vestir mal, vocês estão a vir aqui todos suegados, apertados, aqui aqui não é um desfile, não é uma casa de desfile de modelos. Aqui é um sítio para adorar a Deus. É importante que a gente se aprume como quem vai na presença de Deus. Não é para chegar aqui com saias apertadas, só porque a gente diz que tem que colocar saia abaixo do vestido, então vamos colocar saias apertadinhas e escandalizar a igreja. Não, é um lugar santo. E isto não é algo que vamos ver de forma separada. A igreja, nós todos somos membros daquela comunidade, temos responsabilidades perante o corpo de Cristo. Estás a perceber, minha filha? Então, todos estes aspectos, eles contam, né, para o preparo. E depois tem um nível individual. A igreja tem como diretriz, tem que fazer estudo bíblico, eu já fiz. Tem que ser batizado? Não, primeiro tem que aceitar Jesus Cristo. Eu primeiro aceitei Jesus Cristo. Tem que fazer estudos bíblicos, eu fiz. Tem que ser batizado? Fui batizado. Porque isso é muito importante. As pessoas vão para a igreja e chegam, sentam, vão embora. Não procuram saber quais são as regras de funcionamento daquela casa. É problemático. Tem muita gente que não há de entrar no céu, que está todos os dias a vir para a igreja. Ela vem para a igreja, sentou, saiu, foi embora, mas não está conectada à igreja. De compromisso, ela não tem compromisso. A Bíblia diz que nós somos nação santa, sacerdotes reais, povo escolhido por Deus para anunciar as maravilhas daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isto não é para uns, é para todos. Todos. Quando Deus chama a santidade, não é para pastor, porque o pastor está ali em cima, é o presbítero, é o diácono, porque ele que está a fazer trabalho. Não. É para todos. Nós todos somos sacerdotes reais. Temos responsabilidade. Ainda que naquele momento o meu ministério não seja fazer um trabalho especificamente dentro do templo. Não, mas onde Deus me colocou, eu sou empresário. Lá é meu ministério. Lá eu vou fazer, vou invocar o nome de Deus, vou evangelizar, vou ganhar almas, vou trazer para Deus. Eu sou deputado, lá eu vou fazer o meu trabalho, vou pregar a palavra, vou chamar as pessoas para Deus. Aonde eu estiver, é o meu ministério, é o que Deus me colocou, me entregou para... Então tem que estar conectado à igreja. Então eu cumpri com esses preceitos todos, fui batizado naquela igreja, faço parte, sou dizimista,
eu oferto naquela igreja, eu apoio os trabalhos, eu ofereci-me como sacrifício vivo, santo e agradável, e eu apoio o ministério no crescimento, nos projetos e tudo mais. Muito bem, há um nível ali que eu já atingi espiritualmente de conexão. Mas a coisa depois não termina aí. Há uma busca incessante que eu tenho que levar individual, particular. Até ali, por exemplo, eu preciso dos pastores, preciso dos professores, preciso da comunidade, preciso que as pessoas que estejam à volta de mim sejam pessoas santas, e eu faço um compromisso com aquela comunidade, ok? É por isso que a Bíblia diz, no livro de Hebreus, diz assim, Hebreus ou Tiago? Ok, hoje eu estou muito avoado nas escrituras. Diz assim, olha, não deixem de congregar como é o costume de alguns. Porque, como é que diz? Ele coloca isso como uma falta de consideração. Considerem-se uns aos outros, né, para se aperfeiçoarem no amor e nas boas obras. Não deixem de se congregar como é o costume de alguns. Por que a Bíblia nos manda congregar? Porque quando nós nos congregamos, nós nos encorajamos uns aos outros. Ok? É um propósito esse. A gente vai para a igreja para animar os outros. Quando nós não estamos naquela, faltamos aos cultos, não prestamos contas a ninguém, ok? Enfraquecemos não só a nós, mas também aos outros. Tem pessoas que se encorajam com a nossa presença, não é? Então, vencido estas etapas todas, aí vem o meu preparo espiritual. Então, como é que este preparo começa? A palavra de Deus em Gênesis capítulo 3, agora acertei, estou dentro. Em Gênesis capítulo 3, a Bíblia diz, perdão, é Êxodo, Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3. Ela diz assim, Moisés tira as sandálias, porque a terra que estás pisando é santa. O que isso significa? Significa um encontro pessoal com Deus. Okay? É importante, estamos aqui a falar de aspectos coletivos, mas é importante que cada um de nós tenha um encontro pessoal com Deus. A gente consiga ouvir do próprio Deus o que Ele quer para a nossa vida. Qual é o projeto de Deus para comigo? Eu faço parte de uma comunidade, eu faço parte de uma sociedade, eu faço parte de um país e eu dou a minha contribuição. Mas é importante que eu saiba da parte de Deus, o que Deus quer, qual é o propósito de Deus ter te colocado especificamente naquela comunidade. Okay? Eu faço parte desta igreja, esta igreja tem várias congregações. Por que Deus te colocou naquela congregação e não na outra? Okay? Esta resposta derivará da sua intimidade com Deus. Então, quando Deus desce, quando Deus se faz presente, há uma área de tutela espiritual que Deus faz resplandecer quando Ele desce e se comunica com o homem. Okay? Por isso, quando Deus desce, a sua sarça começa, a sarça arde, há um fogo que aparece, a sarça arde, mas não se consome. E Moisés está contemplando aquela maravilha. Uma voz diz, olha, tira as arpacas porque o lugar onde tu estás é santo. Ok? E ele tira as suas sandálias. Ok? Por que ele tem que tirar? Quando Deus desceu para aquele lugar, Ele santificou, Ele purificou aquela terra. Deus quis se comunicar com Moisés, mas Deus quer comunicar-se com ele terra a terra. Terra a terra, exato. Era preciso que ele pisasse a terra para que tivesse uma conversa direta com Deus. Uma conversa pura, santa com Deus. E as sandálias eram um empecilho para isso. Não, ele quebrava a pureza e a conexão direta que Deus queria ter com Moisés. E ele tira as sandálias e aí Deus começa a falar com ele. Okay? Este, para mim, no que diz respeito ao preparo espiritual, para qualquer coisa que seja, este é o princípio de todas as coisas. Okay. Nós nos comunicamos, temos esta intimidade com Deus. Retiramos as nossas sandálias, tiramos os nossos pecados, tiramos tudo aquilo que incomoda Deus, tudo aquilo que
não permite com que haja uma fluidez de comunicação entre eu e Deus. Agora, como é que eu vou fazer isso de forma prática? Posso continuar? Continua, reverendo. Nós somos seres físicos. Ou melhor dizendo, nós estamos seres físicos, mas nós somos seres de entidades espirituais. Nós habitamos neste corpo, mas nós não somos este corpo. Este nosso corpo atrapalha e é muito a nossa comunicação espiritual. Porque muitas vezes nós pensamos que Deus vai falar conosco da maneira como eu estou a falar consigo. Okay. Como é que eu estou a falar consigo? Eu estou a emitir vibrações sonoras. Okay? A fala é uma vibração sonora. Okay. Eu falo e você me ouve através da vibração que consegues... mas se tiver uma distância, eu posso falar consigo, mas a vibração sonora pode não chegar a si, por causa da distância. No entanto, o fato da vibração sonora não chegar aos seus ouvidos, não significa que eu não estou a falar consigo. Okay. Por alguma razão, por exemplo, nós podemos estar aqui neste programa e eu continuar a falar, mas haver um corte, as pilhas aqui não estarem em condições e o público lá em casa não conseguir me ouvir, mas eu vou continuar a falar mesmo assim. Okay. Então, a comunicação não é apenas vibração sonora. Vibração sonora é para a carne. Mas a comunicação é também energia. Okay. Quando eu falo, eu emito energias. E estas energias, elas são captadas pelo espírito. Okay. É por isso que um feiticeiro, para te enfeitiçar, não precisa chegar a dizer, eu agora quero trazer doença. Não é o que ele faz. Ele lá na sua cabana, que pode estar a milhares e milhares da sua casa, ele vai preparar um cenário de energias espirituais. E as energias negativas que estão ali a ser criadas pela pessoa que diz, eu quero te enfeitiçar porque não gosto de ti. Você tem programa de televisão por quê? Esse programa devia ser meu. E ela levou a sua fotografia e está ali a fazer um pacto para te prejudicar. Okay. Né? Quando passa por ti até pode rir. Olá, filha, tudo bem? Meu amor, estás linda, amiga. Mas no coração dela, a energia que ela está a emanar é negativa. Okay? Então ela prepara tudo aquilo, o tal feiticeiro, né? Ele prepara tudo aquilo. E de lá onde ele está, ele pode ter uma potencialidade de te atingir. Okay. No dia seguinte você acorda desnorteado, desconcentrado, problemático, maluco, doente, porque foi preparado uma comunicação espiritual que te atingiu. Então, entenda o que eu estou a dizer. A comunicação ela não é somente esta que a gente faz. Só que quando a gente se aproxima diante de Deus, nós pensamos que Deus vai falar conosco da maneira como eu estou a falar contigo. Okay. E não é assim como Deus se comunica. É importante que o homem espiritual entenda a comunicação espiritual de Deus. Exato. Só que como nós somos carne, as coisas do dia a dia ofuscam a nossa capacidade de ouvir Deus falar. Deus pode ter falado consigo hoje, muitas vezes, e você não ter percebido nada do que Deus disse. Deus não falou comigo. Quando Deus falou contigo, Deus falou muita coisa contigo hoje e você não entendeu. Okay. Deus falou muita coisa consigo em 2022 e se calhar de tanta coisa que Deus falou contigo, você só percebeu 1%. Ou nem isso conseguiu perceber. Por quê? Porque você está à espera de Deus chegar para ti e dizer, João, agora levanta e prega a palavra. Agora sai daí e vai para o sítio X. E Deus fala de fato, só que Ele não fala com sonoridades, ondas sonoras. Ele fala energeticamente. Ok? Então, é importante que nós aprendamos a ouvir a voz de Deus, a comunicação de Deus. Deus é Espírito e importa que os que o adoram, adorem-no em Espírito e em verdade. João capítulo 4. Ok? Então, é importante que aqueles que buscam este preparo espiritual se concentrem. E essa concentração, ela é ofuscada pela intensidade do nosso mundo físico.
eu acordo, já tenho ali uma televisão que está a trazer um telejornal, uma notícia negativa, depois estou a sair, as crianças estão a fazer barulho, estou entrando no meu carro, estou a ligar rádio, chego no serviço, é o meu patrão, é uma confusão, estou a correr de um lado para o outro, termino, chego em casa, ou recebo chamada, ainda estou a caminho de casa, mas a esposa está a ligar, não esquece de trazer pão, e por aí em diante. Todas estas informações, todo este, né, diminui a nossa concentração, o nosso cérebro não é capaz de captar a voz de Deus. Fica misturado com muita confusão. Então, como é que nós podemos ouvir essa voz de Deus? Mas isto é... Nós, os cristãos, temos um problema. Às vezes, tem coisas que os ocultistas, né, as pessoas que andam no mundo espírita, fazem melhor do que nós, quando, de fato, aprenderam conosco. Aprenderam com a Bíblia. E eles aperfeiçoam-se e fazem melhor que nós. Okay? Um retiro espiritual é importante na vida de quem busca Deus. Você não vai querer ouvir a voz de Deus quando está no meio da confusão, no meio do barulho. É importante. O que acontece? Os discípulos o que faziam? Jesus Cristo pegava nos discípulos, saíam, iam para as montanhas. O que eles iam fazer lá? Iam ter um tempo de qualidade, eles se afastavam. Os profetas como é que faziam? Elias, depois de sentenciar a cabo, o que ele faz? Desaparece, vai para o deserto, vai para as montanhas. Né? Quando ele está em Querite, o que ele está a fazer? Ele fica em Querite, ali escondido na caverna. O que João Batista fazia? Ele saía da confusão, ia para o deserto, ficava lá no deserto. Aliás, ele vivia lá. Por quê? Porque é uma maneira eficaz de nós nos concentrarmos para ouvir a voz de Deus. É necessário, de facto, nós nos isolarmos, sair, afastar, ficar sozinho. Eu, às vezes, costumo ver pessoas dizer que vão para o monte e vão em gangue, em conjunto, chegam lá, estão indo para o monte, mas estão a conversar sobre política, estão a conversar sobre estão a ir para o monte, e chegam lá, tem um tempo de oração, logo de seguida estão a falar. Não é tempo de qualidade. É importante que você se afaste de tudo e de todos, tenha um momento de concentração. E isso, meus amados, não é algo fácil de se fazer, porque por vezes não é algo que vai te levar, por exemplo, 1, 2, 3 dias, e você dizer que eu subi no monte e voltei, ou eu fui à minha casa de praia e fiquei lá sozinho durante uns 3, 4 dias. Isso leva tempo. Tem certo nível de concentração que você vai precisar, de fato, de se afastar por completo e ficar algum tempo. E infelizmente, nos nossos dias, com as nossas atividades, as pessoas trabalham, tem isto, tem esta e aquela atividade, elas não conseguem ter tempo de qualidade com Deus. Não conseguem. E o grande engano que Satanás trouxe nesta nossa era foi nos afastar de Deus desta maneira. Ele sabe que nós precisamos de ter tempo de qualidade com Deus. E aí o que ele faz? Traz trabalho, traz ocupação, traz negócio, traz isto, mas aquilo. As pessoas não conseguem ficar 30 minutos desligados de uma internet, uma simples internet, 1 hora não conseguem. Como é que vai ter tempo de qualidade com Deus? Quando você tira um tempo de retiro, por exemplo, para Deus, o primeiro, o segundo, o terceiro dia ainda não fizeste nada. Ainda não fizeste nada. Você pode entrar num ciclo de oração, de ficar 6, 7, 8 horas de joelho a orar. Ok? E você não está sentindo nada, não está acontecendo nada, aparentemente. Mas é assim como nós vamos nos desprendendo de algumas coisas. Nós vamos nos desprendendo de algumas coisas. Ok? E o próprio tempo... E a própria intensidade, a própria disciplina vai fazer com que daqui a algum tempo a gente comece a ter visitações. É incrível. Né? Eu, por exemplo, já dando aqui testemunho, já tive uma experiência de visitação. De eu fazer um retiro, estar num desses momentos de busca intensa com Deus e receber visitação, né? A presença de Deus aparecer ali, ok? Isto está disponível, só que nós não temos tempo para buscar, não há este vagar.
Então, prepararmos espiritualmente para o ano, ou para seja lá o que a gente pretende como objetivo espiritual, exige esse tipo de sacrifício, exige esse tipo de busca. Não vais conseguir almejar grandes níveis espirituais diante de Deus se tu não tens tempo com Ele, não te entregas, não estás lá, não tiras as arpacas, não ficas 40 dias, 40 noites em cima do monte, como Moisés fez na presença de Deus. Moisés foi sozinho, não foi com ninguém, né? Este tipo de tempo de qualidade é sempre necessário e só assim mesmo para nós atingirmos determinado nível. Agora, se nós não estamos em condições de atingir aquele nível, nós vamos atingir certos níveis, obviamente, mas há certo nível que não tens como. Deus esteve a falar comigo há coisa de semanas, ok? E ele esteve dizendo, olha, eu sou pastor, eu pastoreio igreja, mas eu também trabalho. Okay. E Deus esteve a falar comigo, há um certo nível de intimidade com Deus que eu vou precisar, necessariamente, de abdicar do meu trabalho físico. Porque não tem como. Deus vai precisar de mim, por exemplo, para estar 90 dias com Ele. Como é que eu vou estar 90 dias na presença de Deus, por exemplo? É um exemplo, hipoteticamente. Como é que eu vou estar 90 dias isolado na presença de Deus, se as minhas férias são de 30 dias, por exemplo? Não tem como. 30 dias com chamadas, já trabalharam no telefone. Não tem como. Está a perceber? Então tem níveis de crescimento e à medida que nós vamos atingir determinados níveis espirituais, a demanda é muito mais intensa, né? A exigência ela vai crescendo e vai crescendo muito. Então, os jovens, por exemplo, que nós temos aí muitos jovens que de fato almejam o pastoreado, né? Agora tem muita criança que acordou, mal tirou as fraldas, já quer ser pastor de igreja, começa ali e por aí em diante. Eu até encorajo, quando eu falo mal fraldas tirou, não quero desencorajá-los necessariamente na busca. É bom querer buscar a Deus, mas saltar etapas é mau, é péssimo. É muito mal. E é importante entenderem, aos jovens, é importante que eles entendam que não é tão glamouroso quanto parece. Quando a gente assiste, quando a gente vê, uau, pastor uma posse, uau, maravilha, mega igreja, uau, oh, reverendo Maloa, oh, na televisão, oh, que bom, oh, isto parece realmente, mas não é fácil, não é. Nós outros fugimos, nos afastamos, corremos, não queríamos entrar porque sabíamos de quão pesado é, não é? De quão pesado é o trabalho, exige muito. Eu quero ser profeta. Muita gente agora quer ser profeta. Okay. Tu sabes o que é profeta? Um preparo de um profeta. O que é que exige? Tu não encontras na Bíblia nenhum profeta que não fosse rústico. Os profetas pareciam malucos na sociedade. Por quê? Porque eles tinham mais tempo com Deus, tinham que buscar mais a Deus do que estar a interagir com pessoas. No final do processo, eles percebiam, porque entraram muito para o mundo espiritual, navegaram muito no mundo espiritual, né? E começaram a fazer coisas que não eram consentâneas com a sociedade. Okay. Começaram a vestir sacos. Apareciam um profeta que começou a andar nu, porque Deus lhe mandou. Está na Bíblia. Né? Então, não é tão fácil quanto isso. Eu não quero ser profeta, mas porque eu quero ter muitos carros, porque eu quero vestir. Algumas pessoas já pensam, porque eu agora sou profeta, tenho que ser o grifado. Eu estou sentado aqui, na minha almofada tem Gucci, né? E depois eu quero exibir os meus Rolexes, né? Porque a minha fila, a minha locomotiva de carros, a minha casa, porque eu quero mostrar à comunidade que eu sou uma pessoa próspera. Não é assim como a coisa funciona. Não é assim. Okay. A Bíblia diz, renuncia tudo que tem. Lucas 14, 25 em diante. Renuncia tudo que tem. Se você não ama Deus mais que o seu pai, sua mãe, até mais que a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. É uma renúncia. Você já não tem casa. A tua casa não é a tua casa. O teu carro não é teu carro. A tua roupa não é tua roupa. A tua comida, a comida que está na tua mesa não é mais tua. Você renunciou a tudo. O dinheiro que você tem não é teu. Ok?
Então é isto, é muito profundo, é muito pesado. Precisa de muita capacitação da parte de Deus espiritual para poder atingir determinados níveis e alcançar determinados níveis de crescimento espiritual e fazer determinado tipo de trabalho e ter certa intimidade com Deus. E as pessoas pensam que não, é glamour, é uma questão, pensam que é um filme de Hollywood, não é? É um grife e tudo, mas não é isso, não. É muito pesado, leva muito esforço, muito sacrifício, muita abnegação e muito teste. Somos muitas vezes testados e somos muitas vezes provados também. Temos que fazer abnegações incríveis. Abraão, por exemplo, foi levado a um extremo de teste em que ele teve que levar o seu próprio filho para ser sacrificado. Okay? A renúncia é muito grande. Paulo diz, eu aprendi a viver com muito, a viver sem nada. Então a vida dele era um up and down constante. Ele tinha um momento que não tem, e nós vamos passando por esses processos todos. E é por isso que muitos acabam, no meio do processo, desistindo e buscando esta ajuda que estavas aqui a referir. Eu vou para a Nigéria, lá tem um baba que vai me fazer impactação, ele só vai bater na minha cabeça e eu vou receber o que ele tem. Não é assim como a coisa funciona. Não é me bateu na cabeça e recebi. Não é, eu fui para a Nigéria, fui fazer um pacto. Sabe o que costumam fazer lá? Queres que eu te diga o que costumam fazer lá? O que fazem lá em Nigéria? Mas quer saber mesmo o que costumam fazer lá? Aquilo é um centro de feitiçaria. Ok? Tem alguns países aqui, cuidado, né? Nigéria, Congo, né? São grandes centros, os grandes lagos, né? São grandes centros de pactos satânicos. É preciso ter muito cuidado quando você vai para esses sítios. Tem muita gente que anda com Bíblia na mão e são satanistas. Tem muita gente que faz isso. Eu mesmo, vou te dizer agora, eu mesmo recebi uma proposta da parte de Satanás, ok? Da parte de Satanás, para fazer um pacto com ele e que depois desse pacto eu seria rico. Ele haveria de me dar poder para eu saber o que as pessoas pensam, antes das pessoas falarem, eu já haveria de saber o que elas querem, o que elas vão, o que elas pretendem, quais são as suas intenções. Ok? Para então, parecer um profeta. Porque profetas de hoje são aqueles que dizem o que você pensa, o que você cozinhou em casa, tudo. Então, nós somos seduzidos. Somos seduzidos. E podemos com alguma... Se nós estamos preparados, nós podemos, de facto, entrar nisso. Entrar nisso. E tem níveis. Eles analisam também que tipo de pessoas é que querem. Qual é o perfil de pessoa para poder entrar naquele núcleo, naquela nata dos pactos. Né? Se eles apercebem que este aqui é um indivíduo com fragilidade, não vai nos levar até onde nós pretendemos, eles vão te dar ali alguns paliativos, vão te dar ali alguns óleos, algumas águas, você vai levar para a igreja, vai enterrar ali alguma coisinha de nada e não vão te mostrar os segredos mais profundos. Mas passam por orgias, fazem orgias, passam por pactos de sangue, passam por dormir em sepulturas, por comer vísceras humanas. Né? São pactos terríveis que são feitos para que algumas dessas pessoas possam atingir determinados níveis de crescimento espiritual. Mas por que tais pessoas entram nisso? Porque elas não têm intimidade com Deus. E elas querem fluir. Elas querem fazer coisas extraordinárias que vêm na Bíblia, mas elas não querem pagar o preço. Então vão pelo caminho mais rápido, que é fazer um pacto com Satanás, ir à procura de uma impactação, quando de fato não é preciso. Se nós seguimos de fato aquilo que a Bíblia fala, aquilo que a Bíblia rege, Deus, ele encarrega-se de mandar ou enviar Melquisedeques para a nossa vida. Né? Se o que está a preocupar a mim é que eu preciso de alguém, eu sou um jovem pastor, eu preciso que alguém seja meu tutor, né? Me inspire. E eu estou no caminho de Deus, Deus vai mandar pessoas para falar comigo, para dizer que o que eu estou a fazer ali e acolá não está certo. Mas, se eu sou uma pessoa orgulhosa, eu não quero ouvir ninguém. Tem pessoas assim, que quando você fala uma coisa, olha, isso aqui que você está a fazer, meu amado, cuidado, já está na defensiva. Como é que Deus vai mandar alguém para falar contigo? Como?
Eu lembro que fiz um programa de televisão há algum tempo e estava a falar sobre... Houve um pastor que veio de sei lá onde, não memorizo os nomes deles, que chegaram aqui e houve um grupo, uma comitiva de pastores que foram receber esse tal indivíduo no aeroporto. E eles se prostraram, fizeram um corredor, né? Ficaram de joelho, não sei se você se lembra. Ficaram de joelho para receber esse indivíduo, esse satanista. Porque não é homem de Deus, esse que aceita coisa, pessoas se prostrarem diante de Deus. Não é homem de Deus, é um satanista, obviamente, claramente. E nós temos muitos pastores aqui que são satanistas, que vão à procura desses satanistas para serem impactados. E esse satanista veio para cá. Só que eu já vou dizendo de caras aqui em Moçambique, esses satanistas não vão prosperar, porque nós outros não vamos permitir que eles façam e desfaçam aqui nesta nação. Já está ocupado, já fechamos. Ok? Então eu fui para um programa de televisão e bati nisso. Bati forte, porque o Espírito de Deus mandou bater. E o que aconteceu? No mesmo programa, uma semana depois, foram lá 2 ditos homens de Deus, chegaram lá e começaram a atacar-me. Quer dizer, o programa que eles fizeram a seguir era para falar do que eu tinha dito. Então, diga-me lá, como é que Deus vai falar com essas pessoas? São pessoas... Se levantam em defesa de que não glorifica a Deus. Exatamente. Como é que... são pastores. Ou se dizem pastores. Essas pessoas se dizem pastores. Então, como é que Deus vai falar com elas para corrigi-las? Nós todos precisamos de coração. Eu estou aqui, preciso de coração. Preciso. E sou corrigido muitas vezes. Eu ouço. Algumas vezes concordo, algumas vezes não concordo, mas tem que ser humilde o suficiente para ouvir, analisar, ir diante de Deus, pedir perdão e mudar naquilo que eu sinto que não, aqui não está certo. Tem que ser. Tem que ser. É por isso, por exemplo, na estrutura da congregação onde eu lidero, eu tenho conselheiros, que são pessoas mais velhas, que já sentiram quando olha, quando eu não estiver a andar no caminho, por favor, falem. Não me deixem ficar no erro, porque sou pastor, ele falou, disse, então é aquilo. Não, falem. Algumas vezes até posso não concordar convosco, mas falem. E não fiquem chateados se um dia eu disser não concordo. Porque é assim mesmo, sou teimoso, meu coração é assim, mas vocês falem. Puxem-me, orem. Quando vê aquele pastor, mas é importante que a gente esteja disponível para ouvir, para recebermos inputs externos. Não podemos pensar que somos uma ilha, já está. Ok? Então, como é que Deus pode comunicar-se com esses indivíduos? Zero, não tem como. Ok? Então, os níveis, como eu estava dizendo, são importantes. É importante a gente saber em que nível espiritual nós estamos e buscar ter esta intimidade com Deus. Só assim que nós podemos nos preparar e temos um ano abençoado. Detalhe, se nós estamos a nos preparar para 2023, significa que ainda em 2022, por aí, dezembro de 2022, eu já tenho que estar a fazer o balanço de como foi o meu 2022 e tenho que estar a pensar como é que eu quero que seja o meu 2023. Quando eu entro para 2023, eu já estou ciente sobre aquilo que eu quero, não é? Portanto, se houver consagrações que têm que ser feitas, se houver momentos de retiro que têm que ser feitos, se houver momentos de isolamento, de busca, de leitura e por ende de meditação nessas Sagradas Escrituras, olha, isso já tem que começar logo nos primeiros dias de 2023, que é o ano em que nós estamos. Nós não podemos começar a acordar em fevereiro, março, abril, já acabou o ano. Se até fevereiro você não está boostado, em março o ano já terminou. É tarde. Já estamos a colher nos outros, em março já estamos a fazer outras coisas, não é? É isso. Muito bem, obrigado. Reverendo, eu gostava também de saber, na senda do que estava a falar aqui, para aquelas pessoas que, quando chega o mês de janeiro, são muito fervorosas, muito entregues nas igrejas, à procura de uma capacitação anual, né? Aquela pessoa que vai procura aquela capacitação anual. Será que esta pessoa tem problemas de preparo espiritual ou uma boa estratégia? 2, para aquelas pessoas que pulam de congregação em congregação, denominação em denominação. Será que fazem isso por falta de entendimento? Por problemas de falta de preparo
para o espiritual? Ok, vamos lá, a primeira é aqueles que vêm em janeiro, né? Sim, então, são muito muitos intensos, logo no primeiro domingo. Primeiro Venho domingo, consagrar né? todo o meu ano. Depois 2023, desaparecem. depois desaparece. Uau. E para alguns até dá certo, para outros Yeah. nem por isso. Alguns fazem assim, outros fazem o contrário, né? O janeiro ficam nas festas, né? Outros desaparecem, Ok. né? E só voltam em fevereiro, Exato. né? E em fevereiro é que... Mas vamos lá tratar esse assunto que estás aqui a dizer, né? Não, a Bíblia não é assim como as coisas funcionam. Ok. Não é assim como as coisas funcionam. Deus não gosta de pessoas inconstantes. A palavra de Deus nos ensina a sermos constantes. Ok? E o que é ser constante? É ter um padrão. Eu tenho, olha, Fina, desde que eu venho para o teu programa, que eu encontro-te com uma certa disposição. Eu não consigo notar se tu não estás a sentir-te bem. Eu tenho certeza que, aliás, provavelmente eu já tenha vindo para aqui e tu não estavas tão bem assim. Já está com alguma dor, incomodada de alguma maneira, e tu não te apercebeste disso. Ok. Por quê? Porque tu és constante. Ok. Tu não transpareces, não deixas transparecer alguma das coisas que podem não estar naquele momento muito bem, porque tu és aquilo, teu sorriso está sempre lá. Tem pessoas que você cruza com elas que não estão bem, estão doentes, e até esboçam um sorriso. E tu só vais perceber que essa pessoa não está doente quando ela fala dizer, não, eu não estou muito bem hoje, e tudo mais, mas não é logo a priori que você vai perceber que essa pessoa não está bem. ok? Então, é deste tipo de pessoa que Deus usa, que Deus trabalha. Deus quer pessoas constantes. Então, há um padrão mínimo que deve ser o nosso padrão. Ok. Cada um de nós, a pessoa tem que saber que não, a fina é isto, ok? E dali tu só podes crescer, só podes aumentar, nunca diminuir. Agora, obviamente que estamos num mundo com muitas vicissitudes. Há de haver um dia que tu não vais estar bem, vais estar triste, vais estar incomodada, vais estar, ok? Mas isso não pode quebrar a sua constância no que diz respeito à tua forma de ser, estar com Deus. Não é, por exemplo, porque eu estou numa cama do hospital que eu não vou virar para o lado e vou ver que está alguém ali ao lado que precisa de uma palavra e eu não vou encorajá-la. Eu não vou dizer, olha, siga Jesus para ser salvo. Deus é bom. Tem pessoas que quando ficam doentes fazem greve com Deus. Opa. Tem pessoas que... isso é verdade. Mal. Tem uma filha minha que sempre que ela acontece alguma coisa má na vida dela, ela desaparece durante um tempo. Depois volta, fica um ano, depois volta. Meu Deus. Né? Então, a última que ela me aprontou é que ela teve um problema no negócio dela. O negócio caiu e ela desapareceu. Está zangada com Deus. Tá vendo? Então, tem pessoas assim. Quando são roubados, não vão para a igreja. Tem pessoas assim. Tem algumas pessoas que ligam, pastor, é que hoje eu não estou a sentir-me muito bem. Então, não hei de vir para a igreja. Mas a pessoa consegue levantar-se e vai para o hospital. Não entende que a igreja é um hospital. Ok. A fé dela não é como daquele paralítico, né? Que diz, olha, vamos lá, vamos te carregar. Vai te chegar na igreja, Jesus Cristo vai te curar. Quando chegou lá não conseguiu, vamos te fazer descer pelo teto. Não tem essa fé as pessoas. Okay. Não tem. E liga mesmo para o pastor, desculpa, eu este fim de semana à noite consegui vir porque não estou me a sentir muito bem. Não são constantes, essas pessoas não são constantes. Não é com este tipo de pessoas que Deus trabalha. Então está errado esse comportamento. Está errado. E o tipo de pessoa que anda de igreja em igreja, este é até pior. Este grupo é pior. Mas eu quero perceber também que tem pessoas que estão desencantadas com a igreja. Nós precisamos de dar a mão palmatória. Nós, como igreja, temos falhado e já falhamos muito. Okay? A característica principal de um discípulo, isso é João capítulo 13, é o amor. Né? As pessoas reconhecem que nós somos por amarmos as pessoas como Jesus Cristo nos amou. Nos amou, exato. Então, o amor tem esfriado muito e é bíblico também. Só que de tal maneira que o amor tem esfriado até na igreja. Infelizmente. Okay?
Tem pessoas que vêm para a igreja durante um mês que não são cumprimentadas por ninguém. Chegou, sentou, ouviu a palavra, saiu. E ninguém lhe conhece. E isto é muito mais perigoso à medida que a igreja vai crescendo. Nós não conseguimos montar um sistema de discipulado que permita ter pequenos grupos e controlar quem é de fato membro, quem está nos visitando pela primeira vez. E como é que nós vamos fazer um seguimento com esta pessoa que nos visita. Quando uma pessoa não vem para a igreja, pode ser por vários motivos. A pessoa pode estar doente. E a pessoa fica um mês sem vir para a igreja porque sofreu um acidente. Se a pessoa não tem um contato da igreja, não tem alguém que também vai para a igreja, que é vizinho, alguma coisa parecida, a pessoa vai ficar 2, 3 meses sem pisar a igreja e ninguém na congregação vai saber que aquele indivíduo está no hospital. Isso não é bom. É importante que a gente ame as pessoas, porque o amor é que prende as pessoas à igreja. Quando uma pessoa se sente amada num lugar, ela se sente bem. Ainda que ela não entenda as escrituras, ou não entenda... Tem muita gente que vai para a igreja, que vai para igrejas de má índole, não porque prega o evangelho, ou porque há poder ou alguma coisa, mas porque ela se sente amada naquele lugar. Eu estou ali porque... lá gostam de mim. Tenho meus amigos lá. E vai para lá. E há de ir para o inferno com os amigos dela. Tá vendo? Porque não é igreja, aquilo ali é uma sinagoga. Mas porque ela se sente amada naquele lugar, ela fica. E tem muita gente que está saindo das nossas congregações porque não se sente amada. Porque eu estou aqui, mas eu não tenho amigos, as pessoas não lhe cumprimentam, as pessoas estão lá, mas estão a fazer competição de carro, estão a fazer competição de vestimenta, tem grupinhos, tem amiguismo dentro da igreja do Senhor. Não pode. Não pode. Nós temos que conhecer as pessoas. Nós temos que saber onde é que elas vivem. Olha, eu sou membro de uma igreja e eu já estou dentro daquela comunidade. Por alguma razão, há alguém que eu vi no culto pela primeira vez. Esse indivíduo aqui não costuma vir. Eu vou e cumprimento a pessoa. A paz, irmão, como está? Tudo bem? Já vem aqui há algum tempo? Não, é a primeira vez que eu estou a vir. Ok, maravilha. Posso ficar com o seu número de contato? Leva o número de contato da pessoa, né? Faz amizade com aquela pessoa. Aquele indivíduo há de voltar ali por tua causa, porque já tem um amigo. Se calhar a pessoa estava a passar e entrou ali pela primeira vez e ouviu uma pregação, saiu, não há de voltar mais. Porque as pessoas viram aquele indivíduo entrar, não sabem se ele é membro, talvez... Pode ser até um membro que congrega numa outra igreja, mas talvez ele está ali pela primeira vez e vai ouvir a palavra e, de sair, vai se perder aquela alma. Levar o contato daquela pessoa, convidar aquela pessoa para a sua casa. Olha, eu queria te convidar para almoçar comigo. Fazes o quê? Vamos tomar um café juntos. Conversar com a pessoa. Tu conheces a Bíblia? Fazes tudo bíblico? Não, tem pessoas, Fina, que estão na igreja há 5 anos, 6 anos, 10 anos, não sentaram para fazer tudo bíblico. Não sentaram. Reverendo, recebi informação de que só temos 1 minuto e meio. É? 1 minuto e meio. E eu estava bem interessada a querer saber disso. Meu Deus do céu. Logo no momento que a coisa já estava a animar, o tempo nos trava. Mas então, essas pessoas geralmente são estas que têm essa tendência de saltar de igreja para a igreja. Vão para um sítio, não ficam enquadradas, vão para outro, não ficam enquadradas. Mas também tem pessoas de má índole, né? Tem pessoas que quando chegam num sítio são repreendidas, não querem ser repreendidas. Saiu porque fui repreendida, chega ali naquela igreja quando pregam, dói. Né? Porque eu ouvi uma palavra. Estão a falar de mim. Estão a falar de mim e saem, vão para um outro sítio. Tem pessoas assim. Não tem preparo. É muito perigoso. Esse tipo de pessoa que não se firma tem potencialmente a capacidade de nunca ficar em nenhum sítio, nunca se firmar em nenhum sítio e as coisas não lhes correrem bem. É muito perigoso. É importante, antes de entrar numa igreja, orar, pedir o guidance de Deus, e uma vez dentro daquela congregação, é importante saber, naquela congregação, como é que as pessoas vivem, como é que o pastor daquela congregação vive, se porta. A partir do momento em que eu tenho essas informações, eu chego à conclusão de que ali tem homens e mulheres de Deus, eu entro e fico lá, não saio mais. Amém.
Muito bem, reverendo, não despediu. Diga um tchau, pelo menos. Que Deus abençoe a vocês todos, na paz e graça do nosso Pai Celestial. E nós podemos continuar a conversar. Eu tenho Facebook, é só lá por Maloa, RevJC Maloa, Instagram, etc. YouTube, vamos encontrar lá. Que Deus abençoe a todos e que tenham um 2023 abençoado. Amém. Muito bem, obrigada, reverendo, por este ensino. O tempo que não nos ajudou muito, mas louvamos a Deus por todas as coisas. Chegamos ao fim do programa Tarde na Sua Tela. Fica com a restante programação amanhã, Clínica do Amor. Até lá, fique bem. Tchau, tchau.